falando de series, né? Uma das funções muito bacanas que as series, né, tem é essa função chamada value counts. Né? Então o que essa função vai fazer? Ela vai contar, né, as ocorrências, né, dos dados na minha tabela, na minha coluna. Né? Então eu tenho uma coluna estado. Né? Então a minha coluna estado tem esses valores aqui, ó, são 27 valores. E para cada um desses valores, o que o value counts fez? Ele contou a quantidade de ocorrências. Então isso é chamado em estatística de tabela de frequência. Né? Então é uma tabela que me diz quantas vezes cada valor ocorreu. E por que essa tabela é importante? Primeiro, porque essa tabela me diz, né, me ajuda a entender os dados. Então essa tabela já me diz muita coisa. Ela já me dá, basicamente, ela me dá um ranking aqui dos estados com mais municípios. Então eu vejo que aqui, ó, a Bahia, por exemplo, é o 4º estado em quantidade de municípios no Brasil. Né? Então isso já é conhecimento, né? já é um processo de aprendizado sobre aqueles dados. Tá? E além disso, existem funções que trabalham melhor com dados nesse formato. Né? Então, ou seja, existem situações onde, para aplicar uma técnica ou para aplicar um algoritmo, né, um determinado modelo de análise de dados, eu preciso construir uma tabela de frequência. Então, o que em outras linguagens daria um trabalho, né, você construir essa tabela de frequência, no Python é uma linha de código, é só um value counts. Ele já te dá a tabela de frequência. Então, isso facilita a vida, né, mais uma vez, são recursos que facilitam o trabalho de análise dos dados. Aqui algumas outras informações úteis também. Você pode renomear e você pode salvar, né, os seus dados. Aqui eu vou fazer só uma correçãozinha aqui. Eu acho que eu não vou nem fazer não, porque ele está com um problema aqui para salvar os dados, então eu não vou nem fazer porque eu vou perder. Eu ia alterar um negócio aqui, mas eu não vou alterar não para não perder. Depois eu altero. Porque aqui faltou só o cabeçalho, né? Aqui é renomear colunas. Então, por exemplo, tem uma coluna chamada jornada de trabalho, mas eu, como bom preguiçoso que sou, acho esse nome muito grande, então eu vou renomear essa coluna para JourneyTrab, para ficar mais fácil para digitar, né? Para me dar menos trabalho. Então, está feito aqui. Ele aí exibe para mim as colunas, para eu ver. Deixa eu só rolar aqui para a direita, para a gente ver que essa coluna está ali em algum lugar. Vamos voltar aqui para checar. Aqui. Tá vendo? A coluna jornada de trabalho virou JourneyTrab. É essa coluna aqui. Tá? Então eu posso renomear as colunas, né? Isso é muito... Por que eu botei isso aqui? Porque eu já passei por situações onde eu peguei um dado que ele não estava em português, por exemplo. Então as colunas estavam com os nomes todos em inglês e às vezes nomes que não eram muito intuitivos. Então eu não sabia o que aquela coluna significava muito bem. Então é importante você renomear porque faz parte do tratamento do dado você deixar ele mais fácil de compreender. Né? Então você pode precisar renomear essas colunas, por isso que eu botei aqui, né? Que é útil na prática. Tá? E outra coisa que pode ser bastante útil é a questão de salvar. Né? Então isso em algumas situações é altamente recomendado, né, que você salve os dados ao longo do trabalho para que você consiga continuar de onde parou. Né? Então, quando eu tenho um conjunto de dados pequeno, não tem problema. Eu posso chegar aqui, ó, ambiente de execução, executar tudo. Ele vai executar todas as células e gerar todos os resultados para mim. Porque meu dado é pequeno, é um arquivinho CSV aqui de 1.5 megas. Né? Tudo bem, ele vai fazer isso rapidamente. Né? Agora, se eu tivesse aqui um arquivo de 300 megas, como eu peguei outro dia um arquivo de dados do coronavírus, por exemplo. Né? O arquivo tinha 300 e não sei quantos megas, porque era uma série de dados sobre todos os casos registrados de coronavírus no Brasil, né? Acho que até março, ou até abril, uma coisa assim. Então era um conjunto de dados já maiorzinho, e não era nem Big Data ainda, né? Mas já era 300 megas, já era um conjunto de dados razoável. Se eu for fazer isso aqui, ambiente de execução, executar tudo de uma vez para um arquivo de 300 MB, talvez nem dê tempo. Porque o Colab ele tem um limite de tempo de execução de no máximo 8 horas.
Então, se você executar alguma operação que leve mais do que 8 horas, ele vai interromper seu notebook, né? Quer dizer, ele pode interromper, porque ele só garante o tempo máximo de execução de 8 horas para qualquer operação.